Aí já que você é cristão aqui, acredito que a maioria que estão assistindo também sejam cristãos. São pessoas tementes a Deus. Se não for, verdade? quem não for cristão que estiver assistindo esse podcast vai parar de me seguir. É verdade. Porque aqui vai ser um assunto direcionado para homens cristãos, homens que querem se tornar e que estão buscando, estão trilhando essa jornada, porque é um valor meu, Sim. é ser temente a Deus, então que eu não abro mão. E o homem hoje, sobre liderança, né? O homem que não lidera, o que você acredita sobre ele? O homem que acredita... A gente já falou o homem fraco, né? Só que o homem que não lidera, o que você acredita? Cara, o homem que não lidera, ele abre espaço para que outros liderem por ele. Então, por exemplo, um homem que não lidera a própria casa, quem é que vai liderar? A esposa? E é por isso que nós vivemos numa geração, né, falando nesse sentido, que as mulheres sofrem muito. É por isso que o movimento do feminismo, ele cresceu muito, né? Apesar de agora ele tá perdendo força. Mas é porque, justamente, nós temos homens fracos que não assumem o seu papel, que não lideram suas casas, seus lares, suas famílias, que não lideram a comunidade que vivem. E abrem brecha para que, tipo, pessoas que não estão preparadas assumam aquele lugar. É, homem sem virilidade. Exatamente. É verdade. E qual que é a diferença, você acredita? Assim, o homem, você falou da autoridade e do autoritarismo. Como que você vê isso? O autoritarismo, ele é imposto. Ele impõe. Ele é uma autoridade que ele impõe. Ou seja, tipo, eu faço isso aqui, eu sou isso aqui, então você tem que me obedecer. Isso é autoritarismo. A autoridade é algo que não é imposto. É que as pessoas observam. Então você tem a autoridade. Então, pô, vou dar um exemplo. Produção de conteúdo, né? Então lá no Instagram eu tô falando sobre determinado conteúdo e as pessoas começam a consumir meu conteúdo, a gostar, e eu começo a crescer. E as pessoas, cara, aquele cara é autoridade naquele assunto. Por quê? Porque ele fala muito bem naquele assunto. Agora, ele traz aquilo com clareza. Ó, é muito bacana ouvir ele. Agora, quando eu chego, eu começo a falar, eu sou o melhor nesse tipo de conteúdo. Entendeu? É diferente. Eu chamo de autoridade imposta. Traz para autoritarismo também. Então, é diferente. A gente falou de virilidade. A virilidade é você ser duro ou ser firme? Como que a gente vê isso? Virilidade não significa ser duro. Não. O homem ele não precisa ser duro. Ele precisa ser firme nas decisões que ele toma, nas escolhas que ele faz, para que ele possa liderar, certo? É diferente esse contexto. Assim, o homem... Eu pergunto pra você. O homem, ele precisa ter um propósito pra casar? Como que funciona isso? Cara, vamos lá. Eu costumo dizer que o homem só se torna homem depois que ele casa. Sério? Exato. Por quê? Você já é casado? Não sou casado. Então você é um menino. Brincadeira. Eu tô falando sério, pô. Tá me tirando, não. Eu tô falando sério, pô. Você é casado, não é casado, você é menino, pô. Tipo assim, John, você tá casado agora? Não, porque terminei o relacionamento agora, mas breve estarei novamente, entendeu? Então, o homem, ele só é homem depois que ele casa. Ô, louco. Você mora com sua mãe ainda? Cara, eu tô ajudando ela em casa. Você é um menino ainda, pô. Ô, louco. Vai sair desse podcast casado, viu? Aqui, vai ó. Sair desse essa podcast aliança aqui, casado. Ó. Jesus. Então, assim, Yeshua. tudo no seu tempo. Tudo no seu tempo, Você é um cara cristão, temente a Deus, busque. Eu tenho certeza que em breve vai estar com uma companheira aí construindo seu lar, sua família. Mas o casamento, cara, ele é um passo de divisor de água na vida do homem, né? Porque quando ele passa, quando ele sai de casa, ele vai construir a família dele, ele começa a ter responsabilidade. E aí é que o jogo muda, né? Então o homem, ele precisa ter responsabilidade para poder amadurecer. Já falou de responsabilidade, cara, assim, vocês veem minha aparência, sou jovem, né? Tô com 20 anos hoje. Só? Cara, mas achei assim, que você tinha uns 30, mano. Mas assim, tem um episódio na minha vida, onde com 16 anos, cara, minha mãe me tirou de casa. Eu era ali, a gente tava passando um aperto. E eu não tava ajudando em casa. Naquele momento ali, cara, eu falei, tudo mudou pra mim, entendeu? Aí o que aconteceu? Eu saí durante esses meses aí, fiquei 3 meses fora. Nesses 3 meses fora, cara, foi um momento de prova. Assim, eu fiquei na rua, eu fui na casa dos meus avós, mas, cara, foi um momento de aprendizado, de amadurecimento. Aprendi sobre vendas, marketing multinível, toda essa parte, entende? Cara, ali foi uma prova de verdade, sabe? Ali foi uma prova. E agora eu quero falar, assim, sobre... O que você acredita, esses homens, né, de hoje em dia? Você acha que... Por que eles terceirizam tudo pras mulheres? Como que você vê isso? Porque é mais fácil, né? É mais cômodo.
É mais fácil você jogar a responsabilidade pra outra pessoa, ainda mais pra uma mulher. Aham. Quando você é um frouxo, um covarde, um menino que não consegue assumir sua posição. Uhum. E aí as mulheres precisam justamente serem fortes Uhum. e assumirem muitas vezes papel de homem, né? E por isso que você vê hoje mulheres com um polo de energia masculina muito alto, Já vi. né? Exato. E o homem com energia, um polo de energia feminina muito Tons alto. e- Cara, inverte, entendeu? Uhum. Aí você vê, por exemplo, relacionamentos onde você vê na cara nitidamente Uhum. que a mulher que é o homem da relação e o homem é a mulher da relação. Uhum. Bom, isso não existe, cara. Sim. Os papéis se inverteram, né? Sim. Então, é por isso. E você acredita que o homem fraco, ele é fruto da criação ou não? Com certeza. Sério? Por quê? Com certeza. Porque a formação do caráter ela é composta por alguns pontos, né? Por exemplo, pai, mãe é o principal. Sim. A comunidade que está inserida é 30%. Então, Uhum. eu vivo num ambiente ali, aquele ambiente me influencia 30%. Sim. Pai e mãe influencia 70%. Então, assim, ou 60%. Sim. E o gene também influencia, mas formação de caráter. Uhum. O percentual maior é pai e mãe. O exemplo de pai e mãe é o que mais influencia a formação do caráter. Então, se você tem um mau exemplo, se você não tem um pai firme, um pai cristão, um Sim. pai provedor, protetor, profeta, sacerdote do lar, Uhum. se você tem, você provavelmente vai se tornar igual. Uhum. Se você não tem, se você tem um pai, por exemplo, que é promíscuo, um pai que agride sua mãe, um pai que é um frouxo, Uhum. provavelmente você vai replicar padrões, né? Eu concordo. Então, cara, é muito complicado, porque se você parar pra observar, todos nós somos vítimas. Então, Sim. se você vê um homem frouxo hoje, provavelmente você vai olhar a criação dele, Uhum. o pai dele era um frouxo, entende? Nossa, sim. Mas se você for ver a criação do pai, algum problema aconteceu para que o pai dele também fosse assim. Então é preciso que nessa geração que nós estamos, que mais pessoas se levantem para falar, para construir homens de verdade, para que nós possamos nos levantar e construir uma nova geração. Uhum. O mundo precisa de homens fortes, homens de valor, homens que assumem o seu papel e a sua posição, homens que lideram, Sim. mas não pelo que falam, mas pelo exemplo, O que fazem. entendeu? Pelo que eles fazem.